Eita, Lelê, nós estamos de volta, entrando na sua casa, no seu lar, e eu estou muito bem acompanhada com as minhas cheirosas de quase sempre, porque só é às terças, né? Eu queria muito mais tempo com elas, mas a vida tem que seguir. E nós nos reunimos todas as terças dentro da sua casa para te trazer informação, bem-estar, trazer autoestima, cuidar de você e esperar que você entenda quem você é e queira sempre viver o melhor e ter uma vida abundante. Nós estamos hoje com ela, gente, essa mulher lindíssima, 33 anos. Se você adivinhar o que ela faz da vida, te dou um doce. Ai, não O doce não pode. Uma maçã. Estou com a Tainara Lisboa, bicampeã mundial de Muay Thai e ainda faz parte do UFC. Gente, que mulher é essa, Brasil? Começou muito nova e está hoje aqui para contar a sua história. Vamos lá, Tainara? Vamos, agradeço o convite. É uma alegria estar aqui, dividir com vocês todos a minha história. E que história, menina, de superação, de resiliência, de compromisso, comprometimento, responsabilidade. E sempre entendeu qual seria o seu destino. Nós ficamos aqui 5 minutinhos batendo papo com ela, em nenhum momento ela titubeou, sempre foi muito certeira na resposta de quando falou sobre o seu propósito na vida. E é isso, né, Luna? É saber o seu propósito na vida. É isso. O propósito dela já encontrou ela há 20 anos, é isso? Conta pra gente como tudo isso começou. Iniciei no esporte de 13 para 14 anos, era bem novinha. A princípio saí em busca de uma academia de artes marciais, que eu já tinha tentado nado sincronizado, natação, atletismo, e não tinha parado em nada, mas sempre gostei. Meu pai foi atleta a vida inteira, trabalhava em outro lugar, mas sempre muito conectado com o esporte, foi meu ser incentivador. E aí achamos lá a academia Box Style Days, queria cuidar do sobrepeso, sempre tive esse problema, né? Uma tendência a engordar, muito ansiosa, hiperativa. E aí entrou eu, meu pai e minha irmã. E aí comecei ali a treinar, a gostar, fui bem da equipe de competição e eu fiquei encantada com aquele Nordeste. Eu via aqueles marmanjos, porque na época o esporte era muito praticado por homem. Hoje se ouve muito falar de Muay Thai, mas imagina 20 anos atrás. Então eu via aqueles marmanjos todos chorando, chegando no limite e falei, gente, que magia é essa, né? Como assim? O que acontece ali dentro? Eu sairia comigo, mas não foi uma magia, né? E aí a gente briga, né? Cada um com a sua loucura. Eu encontrei a minha. E aí fiz um eventinho interno aos 14 anos, né? Que foi uma lutinha interna com uma outra menina da academia. E aos 16 eu de fato estreiei no Campeonato Paulista Amador. E foi ali que eu falei, é isso que eu quero competir, porque é muito engraçado, né? Quando a gente fala sobre propósito de vida, quando a gente fala de luta, a gente tem muita ideia do soco, chute, cotoveladas, e realmente tudo isso existe, tudo isso machuca, e a gente se prepara, mas eu falo que a luta, o que ela mudou em mim, foi a minha essência. Eu era aquela pessoa tímida, introspectiva, que tinha uma baixa autoestima tremenda, que achava que nunca ia ser boa em nada. E aí a luta, quando eu participei do meu primeiro campeonato, eu enxerguei uma força dentro de mim. Uma mulher tão grande que eu me apaixonei, não pela luta, mas por quem eu era naquele momento. Que importante você pontuar isso aqui, porque eu até então estava vendo uma mulher que estava lutando, mas não essa mulher que se encontrou, que se entendeu e que viu o potencial e a força interior que tinha. Gente, que demais isso. E ela, hoje a gente vê uma mulher. Mas ela é uma menina. Que privilégio poder ter essa consciência. E esse apoio da família também, né? Porque seu pai e sua irmã foram com você. E que bom esse apoio, né? E é engraçado, né? Porque a minha mãe, ela sempre falou, tanta coisa pra escolher, vai escolher lutar. Ai, o coração da mãe, pode falar. Eu tinha que colocar uma coisa, a minha mãe me colocou, foi no balé. Eu acho que a minha menina se encontra. Isso. Nem toda menina se encontra no balé. Minha mãe me colocou, foi no balé. E assim, eu adorava aquilo. Mas talvez se eu não tivesse colocado numa luta, hoje seria
quem eu sou, mas muito mais forte. Acho que eu teria trabalhado a resiliência muito mais antes do que eu comecei a trabalhar adulta, né? Eu teria me entendido mais. O balé era gracioso, era gostoso, mas talvez se eu tivesse tido essa experiência antes. E me corrija se eu estiver errada, mas muita gente atrela a luta, uma arte marcial, a agressividade. Mas eu vejo alguns atletas que eu já conversei, que eu já vi algumas entrevistas e tudo, eu vejo que é muitas das vezes para doutrinar, para domesticar. E na disciplina também, com todo esporte, né? É muito bonito isso, quando os atletas trabalham a disciplina, o foco, a determinação. Mas eu acho que uma luta marcial, Muay Thai, por exemplo, é muito mais sobre você conseguir canalizar da maneira certa os seus sentimentos do que sobre ser agressivo e sair batendo na rua. Né? Porque é proibido. E eu vejo muitos atletas, os caras são muito fortes, eles derrubam qualquer um. Mas o quanto eles trabalham o respeito em situações onde eles seriam tirados do sério muito facilmente na rua, os mais fortões são os menos agressivos, porque entendem que a luta não é sobre agressividade, né? Exatamente, eu tenho 33 anos e eu nunca briguei, nunca me coloquei. Eu acho que tem 2 fatores muito importantes. Primeiro, o autocontrole. Segundo, a questão de fazer com que o nosso esporte seja visto com bons olhos pela sociedade. Uma vez que eu pratico arte marcial e eu sou uma pessoa violenta, eu automaticamente gero em você uma aflição, uma coisa, eu não quero aquilo para o meu filho, eu não quero aquilo perto de mim. Né? Então a gente se preocupa muito em fazer com que a sociedade entenda o que a gente faz como esporte, não como violência. Sim. Então dentro da academia, desde muito jovem, a gente cobra isso. Hoje a gente tem um time de competição, eu e meu head coach, que também é meu marido. Mas eu cresci assim, de respeito, você é lutador, você não tem que estar nessa situação. Você sabe que você pode sim machucar alguém que não pratica, então tudo isso já é falado desde sempre, até porque o nosso esporte tem que ser aceito. E uma vez que você vê uma matéria, uma notícia, que um lutador se meteu numa confusão, cara, é tão triste para todos nós que praticamos, né? Então, desde sempre a gente tem que ensinar isso, sem falar o autocontrole, né? Porque o esporte, ele necessita, ele te bota muito no limite, o tempo todo você tem que ter autocontrole para reagir a situações de muita pressão durante a luta. Vamos dar um pulo agora. Como foi entrar no UFC, ser escolhida? Qual foi a sensação? Como foi que a sua família reagiu? Seus amigos? Como ficou o seu coração? Como ficou os seus olhos ao receber essa notícia? Como foi que chegou essa notícia para você? Gente, foi uma das maiores alegrias da minha vida. A gente tinha, no MMA, você tem que ter um empresário que vai te gerenciar vários eventos, né? Que vai te vender para os eventos. E a gente tinha fechado com esse empresário há um mês, que é uma decisão muito séria você tomar. Você fecha um contrato, você fica muitas vezes durante anos com aquela pessoa. Então, se ela não fizer nada por você, né? Você caiu numa roubada. Então, demoramos, fechamos o contrato, esse empresário muito bom. E aí veio a notícia, chegou um e-mail, como assim, o UFC? Nossa, que e-mail diferente. O Bruno falou, vamos ligar pra ele. A gente ligou pra ele. Chegou direto pra você? Chegou. Uau. E aí ele falou, é isso, o UFC tá querendo ela, a gente achou, porque a gente acreditava que ia ser um processo, né? Eu ia lutar mais no evento, ia participar do Contender, que é uma seletiva pro UFC, o evento por sinal tá acontecendo agora, no universo do UFC da luta. Que é uma seletiva onde o Dan White, que é o dono, o bambambam do evento, escolhe se entra ou se não entra. E pensamos que o caminho ia ser um pouquinho mais longo, quando na verdade eles falaram, queremos ela direto. Eu sou a próxima contratada do UFC. E aí você tem que preencher muita papelada, muita coisa. Eu falo que eu teria desistido se não fosse o Bruno. Porque, gente do céu, nossa, é muita coisa. E ficamos a semana toda lá, ele preenchendo, mandando, achando documento, procurando. E eu assim, não é possível. Não é mentira. Eu fiquei com uma ansiedade, eu fiquei dias sem dormir, porque eu ainda não tinha assinado. Eu falei, eu só vou acreditar quando eu assinar. E chegou o papel, a gente tem um vídeo lindo, eu chorei muito. É o trabalho de toda uma vida, é o maior evento do mundo, é a chance de mudar financeiramente, por mais que eu ame o que eu faço. Ninguém vive de luz. Eu já estava com 30 anos, né? Cadê a perspectiva de futuro, de ter a minha casa, de ter as minhas coisas, de ver que todo trabalho deu resultado. E era onde eu queria chegar, o UFC. Eu nunca quis outro evento, eu sempre quis ele.
E quando chegou eu assinei, nossa, foi uma enxurrada de emoções. Minha família ficou muito feliz, porque, como eu disse, a minha família nunca teve condição, mas ela, por pior que fossem as circunstâncias, e foram circunstâncias sempre muito difíceis, eles nunca me disseram larga isso, né? Eles falaram, obviamente, eu vivi muito mais dentro da academia do que dentro da minha casa, mas do que eles poderiam fazer, eles fizeram. Quando eu conheci o Bruno, a gente também estava nessa jornada há 6 anos. Imagina ele abrir mão de várias coisas para ele, para investir em mim, para fazer com que a minha carreira desse certo, viajar para o Rio, viajar para Varginha, buscar conhecimento, pagar do bolso lutas, porque não é remunerado, é muito difícil, passagem, hotel, hospedagem. Houveram derrotas, porque nem tudo é só glória. E aí a gente receber essa notícia é a prova de que a nossa empresa, o nosso filho deu certo ali, sabe? Aconteceu. E foi incrível. E o mais incrível do que assinar o contrato foi a minha estreia, porque eu estreiei, foi assim, muito, muito louco. A minha mãe faleceu 1 ano antes de eu fechar o contrato. Há uma semana do contrato chegar, na verdade, quando o contrato chegou, eu ia completar uma semana da morte da minha mãe. E quando a minha mãe morreu, a minha fé se abalou. Eu perdi a fé de acreditar que coisas boas acontecem sim. Porque foi o primeiro não de Deus muito duro que eu tomei. A vida inteira a gente passa por dificuldades, mas sempre tem uma janelinha, né? Sempre dá um jeito. Às vezes não é do nosso jeito, mas tem um jeito. E minha mãe era muito jovem, ficou doente, foi muito rápido. Em 1 mês ela faleceu. E eu tomei o não de Deus. Então eu entendi que nem sempre o que eu quero, ou o que eu trabalho, ou o que eu mereço vai acontecer. E aí me abalou diretamente nesse lugar. Então como acreditar que vai dar certo algo que só é um sonho? Sem fé. Então foi um ano muito difícil para mim. E eu cheguei por diversas vezes perto de desistir. O Bruno me sustentou muito, sabe? Ele me segurou várias vezes, continua mais um pouco. E aí o contrato chegou e eu assinei meu contrato e eu me machuquei logo em seguida. Mas eu ia ter desistido. Eu falo, como Deus foi perfeito. Se eu não tivesse assinado o contrato naquele tempo, eu ia ter desistido da luta. E 1 ano depois eu estreiei, mas em nenhum momento eu pensei em desistir, porque já estava lindo. Como foi essa vez? Foi lindo. E aí, depois de 1 ano, a minha luta, eu lutei no sábado. Produção, vai colocando aí um pouquinho da luta dela pra gente ir em casa, tá se deliciando. Porque, gente, deixa eu fazer um comentário, te cortar um pouquinho. Que sorriso é esse? Pelo amor de Deus, isso ela é leve. Ela tem um sorriso que prende a gente o tempo inteiro. É gostoso, que incrível. Vamos continuar voltando a luta. E quando a data da luta finalmente chegou em casa, com cada luta a gente assina um contrato, né? E aí vai lutar em janeiro, vai lutar em janeiro. Quando vem, agora eu tô bem já, né? Dezembro eu me liberei, esperando ansiosa a minha estreia. E aí vem maio. E aí eu olhei assim o contrato e fiquei... Eu lutei no sábado, domingo era Dia das Mães. Nossa. Quando eu me dei conta que a minha estreia ia ser 1 dia antes do Dia das Mães, meu mundo caiu assim, misto de alegria e emoção. E eu falei, é dedo dela. Não podia ser melhor. Então a minha estreia ela foi um sonho, assim, por N razões. Pela certeza de que, olha, eu tô aqui te olhando, eu tô contigo. Eu sempre estive. O tempo todo que ele era contigo, né? Também. E tem uma outra questão também de fé na sua cirurgia, é isso? Sim. Logo que eu comecei a treinar, comecei a sentir meu joelho. E eu falei, o que a gente não sente, né? A atleta tá sempre sentindo alguma coisa, vai passar. Aí senti, descansa um pouquinho, vai indo, e aí eu percebi que não ia passar. Não tava legal. Mas também como cancelar uma luta no UFC, né? Como isso pegar pro evento, a gente também não quer cancelar, a gente quer viver tudo aquilo, a gente quer mostrar o nosso trabalho. Foi uma estreia de gala, assim, foi linda a minha estreia, foi comentada pelo mundo inteiro. Eu queria mostrar mais o meu trabalho. E machucada, enfim, conseguimos levar até a luta. Pós-luta, meu médico falou, tá, não inventa, a gente vai falar pra luta, vamos fazer os exames, vamos ver que tá. Refizemos o exame, o joelho tinha piorado significativamente, já não estava bom, piorou. E ele falou assim, olha, o seu joelho é um joelho que teve uma amputação de cartilagem. O osso está no osso, muito sério, por isso que esse edema não diminui de jeito maneira.
e eu não vejo outras formas de você continuar lutando com esse joelho assim. O que nós poderíamos fazer é colocar uma prótese, mas você não tem idade para prótese, você é super jovem. E não existe atleta com prótese competindo em alto rendimento, nem outra, né? Se eu tivesse isso no final, a minha carreira. E se eu continuasse do jeito que eu tava, também, porque eu não ia mais treinar o rendimento. E aí, o doutor falou, ele já me acompanha, esse meu médico já há uns 6 anos, ele já operou um ligamento meu. Ele falou, tem uma cirurgia de teste, ela é super nova no mercado, tá sobre estudos. Aí ele me falou assim, eu já fiz em uma pessoa, eu até não sei se ele fez essa uma pessoa, não. Eu acho que ele sabia falar pra mim ficar mais calma. Mais segurança. Já fiz uma pessoa, deu certo, mas e as imagens, e voz, tá bom, deixa pra lá, não vou falar mais, vamos falar de você. Falei, tá bom, então, foi só uma pessoa, esse jogo deu certo. E aí ele falou assim, tá, existe 75% de dar certo, mas existe uma porcentagem de nada acontecer, como eu disse, ainda há estudos e pra algo ser pra frente, são vários estudos, é muita coisa a ser feita. Eu falei, mas é isso que a gente tem pra fazer? Vamos fazer. E aí quando eu fechei, ele falou, tá bom, você tem fé? Eu falei, tenho. Ele começa. Mas é porque eu não vou pra esse jogo sozinha. Sozinha. E aí ele foi. Ele chamou Deus para fazer essa cirurgia com ele. Porque ele sabia que seu destino dependia disso. Sempre. Ele conhecia a missão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem um versículo na Bíblia que eu amo, eu acho que todo cristão conhece, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E você esperava ser curada. E esse médico esperava que fosse um sucesso de cirurgia. E tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Tá acontecendo. E foi realmente grandes testes assim, de fé a vida inteira. Porque o atleta, ele muito vive de acreditar. Então, assim, a gente trabalha. Eu falo que assim, é uma eterna faculdade. Quando você vai para a faculdade, você vai estudar, aí você vai se formar, e aí você tem aquela, será que eu vou dar certo? Que eu vou entrar num bom lugar? Que eu vou conseguir todos aqueles planos que você tem? Legal. O atleta, ele vive nisso durante muito tempo. Parece que ele está no eterno na faculdade trabalhando para algo, mas não são só aqueles anos que você sabe. Eu vou fazer a faculdade e depois eu vou pro mercado. E aí lá eu vou descobrir de uma vez por todas se vai ou se não vai. A gente não, a gente fica nessa há muito tempo. E eu, obviamente, eu tive muito sucesso no Muay Thai, eu fui bicampeã mundial, profissional, a única brasileira bicampeã mundial profissional, 2 títulos na Tailândia, que é o berço do esporte. E a única mulher de Santos, né? De Santos. Já tem mais essa. Segura Brasil, que ainda tem mais essa. Muito mais, né? Ainda vamos. Tem tanta coisa para acontecer. Em relação à nutrição, como que isso acontece? Qual a porcentagem do sucesso de um atleta com a alimentação, doutora? Posso só interromper fazendo uma pergunta? Fala, começou contando a cirurgia, não sei se o pessoal está ansioso, que a gente já sabe que a gente conversou bastante. Mas deu certo, não deu certo a cirurgia? A gente descobriu esse mês, fiz uma ressonância, a minha cartilagem tá lá, o que o doutor 8 milímetros, tá lá, linda e maravilhosa. Ele ficou muito feliz, nós ficamos muito felizes. E eu ainda só não tive alta, assim, liberada totalmente, porque o músculo da perna atrofiou bastante. Foram meses, fiquei 3 meses sem dobrar a perna, sem pisar no chão, então a musculatura atrofiou. E eu tô ganhando a massa, mas já voltei a me movimentar, já voltei a treinar, só fazer as coisas do jeito certo. Só um parênteses antes de passar para a doutora Luciana. A fé funciona. A fé funciona. Continue crendo, ter expectativa, co-criando, imaginando que dá certo. Certo? Vamos lá, doutora. Eu quero fazer primeiro uma colocação para você, Tainara, que você começou dizendo que você estava em busca de um lugar, de uma academia, de um estúdio, de algo que você se identificasse, né? Por conta do sobrepeso, que sempre foi algo que te incomodou. Então, eu queria que você passasse um pouquinho para elas essa informação do quanto é importante você encontrar um lugar que você se sinta realmente feliz, produtiva, motivada, que não é só a musculação que funciona, que não é só a corrida que funciona, que não é só o aeróbico que funciona,
Então, que você passe a sua experiência, o que mais te chamou a atenção, que você falou um pouquinho, mas enfatizar um pouco mais, porque gere gatilhos positivos para essas mulheres que às vezes elas falam, eu vou na musculação, já fiz várias matrículas e perdi tanto dinheiro e não aconteceu nada. Então, assim, motivá-las para que elas busquem, se encontrem, porque entre tantos momentos aí de busca de um corpo perfeito, não é o corpo, é como você disse, é se achar maravilhosa, linda, se sentir amada por si mesma. E então, passo para elas isso. Mas antes de você responder, por favor, pare. Agora, vamos chamar o nosso quadro Bora Se Cuidar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas mulheres precisam ouvir para trabalhar aí a sua autoestima. Eu tenho um problema muito sério de queda de cabelo, inclusive vocês já viram aí em alguns programas atrás. E hoje a nossa especialista da beleza, Andresa Justiniano, vai dar uma dica de como disfarçar essa queda de cabelo, essas falhas que tem aí na sua frente do cabelo com apenas um penteado em 5 minutos. Bora se cuidar? Bora, mulher, bora se cuidar! A dica de hoje é como dar volume no seu cabelo, principalmente no topo, onde tem calvície, para mulheres que têm alopecia, para mulheres que têm pouquinho cabelo no couro cabeludo e tem entradas. A dica de hoje é especial, ela é tanto de produto quanto de técnica. Primeiramente, você vai precisar do Fluid Fix da Truss, tá? Tem várias marcas que tem, gente, esses fluidos que dá textura, texturização no fio, ou seja, deixa o couro cabeludo com mais volume, tá? Os penteados para deixar o cabelo com um aspecto de mais volume. Então, ó, Fluid Fix da Truss, tá? Eu vou usar ele e vou aplicar ele em todo o couro cabeludo, só nessa parte onde eu quero cheio. Eu tenho pouco cabelo na entrada, joga pra entrada. Depois disso, eu vou pegar uma escova e secador para trazer com a escova o cabelo todo para frente. Texturizei o fio, apliquei o produto, jogo escovando o cabelo para frente, tá? Para trazer volume na frente do seu cabelo. Quando você passa o produto, dá volume para a raiz. Olha essa raiz, gente. Eu tava com a raiz baixinha, olha como tá agora. Então, texturizei o fio, tô com bastante volume. Se eu tenho duas entradas, um penteado prático para duas entradas é repartir ao meio, tá? Como a franja tá com volume, nem precisa, se você quer um penteado mais prático pro seu dia a dia, nem precisa passar nenhum produto a mais. Jogou a franja, faz ele tanto no rabo de cavalo, quanto solto, tá? Prático, é só para dar volume nessa calvície, né? Quando você quer algo, Andresa, eu tenho alopecia, não dá para eu repartir meu cabelo ao meio. Ele ainda assim vai mostrar aquele dividido faltando o cabelo. Aí você joga o teu cabelo para trás. Como você tá com volume na frente agora, então o cabelo vai permitir, né? Vai dar aquele aspecto de que o cabelo tá mais grosso quando você jogar para trás, ó. Só o produto faz isso, gente. Dica de ouro, né? E agora vamos ouvir a resposta dela, atleta maravilhosa Tainara Lisboa. Pode responder, minha querida. Tomei sua fala, tá de volta. Mas isso é uma verdade, é uma coisa que acontece muito. Muita gente não consegue continuar a academia por não gostar do que faz, não achar alguma coisa que se encontre. E eu sempre falo, gente, vai procurar, procurem outras formas, a luta. Tem Muay Thai, tem Jiu-Jitsu, tem dança, né? Tem as aulas de funcional, natação. Tenta, testa, porque assim, como você mesmo falou, né? Pra gente cuidar do nosso corpo, pra gente se alimentar melhor, a gente precisa estar com a mente saudável. Não é só sobre um corpo bonito, é sobre uma mente saudável. E treinar, liberar endorfina ajuda muito, né? Tanto que quando você tem depressão, ansiedade, é super aconselhado a prática de atividade física. E não só de ter uma mente mais saudável, mas também envelhecer saudável, né? A gente esquece muito, a gente nunca pensa lá na frente, né? E como é importante sentar numa cadeira, subir, descer uma escada, ir no banheiro sozinho. Então, tudo isso, o esporte, ele vai cuidando de você em todas as atmosferas e a longo prazo, né? Então, assim,
não desistam de procurar algo que vocês gostem. Tem muita opção. Esquece a academia, não volta para musculação. Porque se você faz alguma outra coisa que você goste, você vai para musculação, que é muito importante, complementar e mais feliz. Exato. Né? Então, assim, é muito importante essa busca de encontrar alguma coisa que preencha a mente e o corpo vai ser consequência. Que elas não desistam dela. Jamais. Tem uma variedade de possibilidades, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Estávamos falando sobre um projeto que vocês iniciaram, só aparentemente era algo para te ajudar, mas que agora atinge outras pessoas. Nos conte sobre o Damas e o que é o Damas. O Damas é o time de MMA para profissionais. Nós trabalhamos só com MMA profissional, todo mundo que quer competir. Quando a gente criou o Damas, eu e o Bruno, nós viajamos para muitos lugares para entender mais sobre o MMA, porque Santos é um celeiro de atletas, né? A gente tem atletas bons em muitas modalidades, mas o MMA é uma coisa que você quase não vê pela Baixada. Então nós viajamos, entendemos mais, estudamos, principalmente ele, né? Que meu papel é mais executar mesmo, mas ele estudou muito, conheceu, e tudo que a gente viu de bom, nós replicamos, e aquilo que a gente viu de não bom, a gente deixou para lá e não copiamos e criamos o nosso time. Mas a nossa ideia é muito sobre... A gente fala que o Damas, né? O jogo de Damas não tem rei nem rainha. Somos todos damas, somos todos iguais, independente se você é homem, mulher, religião, crença, opção sexual. Todo mundo é querido e aceito pelas suas atitudes, seu caráter, é isso que conta lá dentro. E aonde você quer chegar na luta, obviamente nós vamos ter as ferramentas. Quantas meninas foram lá com milhares de problemas com filhos e maridos e relacionamentos, né? A gente fala que o Bruno, a gente brinca, né? Que ele é o head coach, mas acaba sendo o paizão de todo mundo, porque vira uma fortaleza, né? E o Damas isso, nós temos umas 6 meninas e uns 4 meninos. Nós não abrimos para todo mundo, somos um time fechado. A gente preza pela essência de ter gente que tem a mesma energia que a nossa, o mesmo propósito, que se encaixa. Então a gente é bem chato quanto abrir para qualquer pessoa. E essa questão de uma atividade como essa, como a arte marcial, ela, além de trabalhar muito a disciplina, o foco, ajuda também homens e mulheres numa outra questão que você levanta muito essa bandeira e eu acho muito necessária, essencial. Eu sou mãe de menina e temos aqui mães de meninos também, mas eu vejo que uma arte marcial é muito mais comum para os meninos, né? Você também jogou muito isso com a gente, mas o quanto é importante também as pessoas usarem a arte marcial como uma defesa pessoal. Fala um pouco mais para a gente sobre isso também. É muito importante e muito necessário. Eu tive a oportunidade, depois de muitos anos de carreira, de ministrar um seminário de defesa pessoal. E aí eu fui me aprofundar mais nisso, coisa que eu só tinha ficado na superfície. E como me chamou a atenção eu me colocar nas situações de agressão, nas situações de violência, né? Eu sempre fui uma mulher, desde muito nova, que nunca quis a confusão, mas sempre soube que ela não vai ser qualquer um que vai, né? Eu sempre fui muito forte. Mas as mulheres em geral não são, nós não somos colocadas nesse lugar, né? Nós não éramos. E aí eu falei, a violência é uma realidade, os relacionamentos abusivos são uma realidade, muitas das agressões acontecem dentro de casa, acontecem por pessoas de confiança, e como reagir nesse momento, né? Como saber o seu corpo funciona, como fugir, como empurrar, como correr, como imobilizar. Não é sobre enfrentar, é sobre ter armas para fugir. Legal, porque nem sempre é enfrentar, né? Mas quase nunca é sobre enfrentar, né? É sobre sobreviver. Muitas mulheres tiveram que sobreviver e quanto mais você busca sobre defesa pessoal, mais relatos você ouve. E o que eu acho muito legal também é que quando você junta um monte de mulher para falar disso, você ouve histórias de muitas relações ruins, de muitas relações abusivas. E uma vez que você bota uma jovem para entender o que é certo e o que é errado, o que é tóxico e o que não é, o que é abusivo, ela já cresce mais armada, ela já cresce mais forte. Ela sabe o seu valor, ela sabe o seu poder, ela sabe o que não aceitar. Então, assim, o esporte, a defesa pessoal, o esporte de luta, ela te coloca em vários lugares como esse. Como é importante para as meninas, para os meninos também, para todo mundo, independente da competição.
mas entender o poder do seu corpo, como se defender. Ok. E ela é Tainara Lisboa.